Bom dia, irmãos, graça e paz. Hoje, mais do que o normal, vou pedir a paciência dos irmãos e das irmãs, que tô vindo aí de um período de sem voz. Sexta-feira eu estava completamente sem voz. Eu considerei a possibilidade de não compartilhar hoje, mas deu uma melhorada. Eu vou tentar passar para os irmãos. Talvez seja até bom, né? Eu falo menos. Mas vamos tentar, irmãos. Eu dei aula alguns dias assim. Os meninos não riram de mim. Aguentaram, então os irmãos vão aguentar. Mas vamos lá, que o Senhor nos dê graça. Vamos ler 1 Romanos, capítulo 15, que são os versículos que a gente tem considerado Romanos 15, 33. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E o 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 33. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós, nessa manhã, necessitamos, eu como sempre, Senhor, da graça do Senhor, e uma graça, Senhor, que sobrepuja, Senhor, até mesmo, Senhor, a questão física, Senhor. Necessitamos de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Ti, Senhor, e queremos que o Senhor nos dê graça, poder, autoridade e unção no Teu Espírito Santo, Senhor, para que a Tua palavra nos alcance, Senhor. Necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos, Senhor, que o Senhor fale conosco e nesse breve momento que temos nessa manhã, Senhor. Como já temos ouvido, como já temos falado, a Tua palavra, Senhor, ela entre nos nossos corações, Senhor, e nos transforme. Ajuda-me, Senhor. Dá-me graça aqui agora, Senhor. Fortaleça minha voz. Senhor, dá graça para os irmãos e para as irmãs ouvirem, Senhor. Senhor, que Senhor, a questão física agora, Senhor, ela fique limitada ao seu próprio plano, Senhor. E o que é espiritual sobreponha todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti. E nos consagramos a Ti nesse momento, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tenho tentado falar com os irmãos sobre essa questão da paz. O Deus da paz. Também a paz do Deus da paz. E essa mensagem, ela, para mim, não sei como os irmãos têm recebido, mas para mim mesmo, irmãos, no momento em que eu estou vivendo, ela tem sido muito libertadora.
né? E eu creio que o momento que vivemos nessa história da humanidade, nós precisamos reconhecer o Deus da paz e entender que o Deus da paz é o Deus de uma paz que não é uma paz como a paz deste mundo. A paz que o Senhor nos oferece, ela é uma paz muito diferente. Ela é uma paz contrária à paz que esse mundo nos oferece. O cerne, o centro daquilo que eu tenho pretendido falar com os irmãos é que nós precisamos buscar em Deus a satisfação. Nós precisamos buscar em Deus essa satisfação que nos traz a paz. E só nele, e é o que nós vamos encerrar hoje dizendo, né, como essas coisas são possíveis, só nele, então, nós encontramos a paz para vivermos nessa terra que não nos oferece paz de maneira nenhuma. O principal que nós precisamos entender é que, assim como lemos na semana passada, e assim como já temos falado, lá no Salmo 73, né, nós vivemos num lugar escorregadio. Como o próprio salmista ele vai dizer, né, as pessoas deste mundo estão em lugares escorregadios. Mas quando ele fala a respeito de si mesmo, ele fala, mas o Senhor me segura pela sua mão. Então é bem diferente. Nós também estamos em lugares escorregadios, irmão. De uma hora para outra, sua voz acaba. De uma hora para outra, o seu carro estraga. De uma hora para outra, o seu casamento tem problema. De uma hora para outra, a sua saúde vai embora. São lugares escorregadios. Essa questão da minha voz, por exemplo, se irmãos me permitam, para mim, ela também é uma experiência. Porque são coisas que você não tem controle nenhum. Como é que você controla isso? Não, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu acho melhor. Faça. Se você perder a voz, se você perder a visão, você tem controle sobre isso? Você consegue fazer alguma coisa? Não consegue. O fato é que nós precisamos entender que a nossa paz está em Deus que não muda. Nós fomos colocados sobre uma rocha. É isso que nos traz paz. O Deus da paz está relacionado com isso, irmãos. Ele nos deu paz nele mesmo. Ele nos deu paz com ele. Nós agora temos paz com Deus em Jesus Cristo. E o fato é que, por isso, vivendo nele, nós temos paz. As outras coisas, elas podem nos perturbar. E é verdade, porque somos seres humanos. Nós podemos ter tristeza, angústia, decepção. Nós podemos ficar aflitos. Mas, irmãos, a paz, essa paz que excede a todo entendimento que está dentro de nós, ela não nos é tirada quando nós estamos andando com o Senhor. Para exemplificar isso, deixa eu contar para os irmãos uma experiência que eu tive há 20 anos atrás. E essa experiência ela me marcou nesse sentido. Gabriel tinha 3 anos de idade. Nós tínhamos ido com os irmãos para uma viagem para a praia, para Conceição da Barra. E ali na época do Natal, no período do final do ano, e ali a gente estava dentro da água um dia, estava lá brincando, estava segurando o Gabriel, a gente brincando na água, e começaram a vir umas ondas mais fortes. E num determinado momento eu olhei e vi que vinha uma onda muito grande, né, em relação àquelas que estavam vindo. E eu estava com o Gabriel na mão. E assim, foi muito rápido, mas eu consegui pensar essas coisas que eu vou falar para os irmãos. Eu falei, olha, o que eu vou fazer? Você não tem o que fazer, não dá para correr. Não tem jeito de sair fora. A onda vai nos pegar. Os outros irmãos estavam próximos assim, né? E eu falei, bom, o que eu posso fazer é segurar o Gabriel de tal maneira que, assim, porque se eu soltar ele vai embora, né? A onda pode levá-lo e foi o que eu fiz. Eu segurei, apertei ele na minha mão e a onda veio e nos derrubou. Nós saímos dando. E eu segurando o Gabriel. Eu não soltei. E assim, eu fiquei muito assustado, é óbvio, né? Aí quando nós passamos, eu com ele na mão assim, o coração disparado. Falei, Gabriel, vamos ficar mais para frente ali. Ficar mais, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não, vamos ficar aqui mesmo. Ele não viu,
ele não percebeu o que aconteceu. Por que eu estou dando esse exemplo? Eu fiquei pensando nesse exemplo essa semana. Porque muitas vezes, e eu acho que essa deve ser a nossa situação, deve ser o nosso procedimento com o nosso Deus, é que nós às vezes nem vemos as grandes ondas que passam sobre nós, porque nós estamos seguros na mão de Deus. Só que quando nós começamos a olhar e aí nós começamos a perceber as ondas, aí nós perdemos a paz às vezes porque nós não sabemos que nós estamos seguros pela mão de Deus. Ele está nos segurando. O fato é que Deus, ele não tira as ondas, irmãos. Deus não tira os problemas da nossa vida. Deus não nos impede de passarmos por situações de aflição e passaremos. As duas casas foram construídas, uma na areia, outra na rocha. As duas receberam tempestade. O vendaval veio sobre as duas. Deus não tira essas coisas, irmãos, mas ele nos segura no meio dessas coisas. Então, precisamos, como disse a semana passada para os irmãos, tirar os nossos olhos dos ídolos que nós criamos, que são fracos, e colocar os nossos olhos no nosso Deus, que é um Deus forte e poderoso. Mas não é porque também nós queremos viver em paz, tranquilos, sem problemas, irmãos. É porque essa é a vida que Ele nos oferece. Esse é o relacionamento que Deus nos oferece. Um relacionamento em que nós andamos com Ele nessa terra cheia de problemas, dificuldades, que jaz no maligno, altaneiramente. Subiremos, voaremos como águias. Nós estaremos espiritualmente e com os nossos corações acima das dificuldades, passando por elas. Quando as pessoas olham para nós e nos veem em situações de dificuldade, de problemas, e veem essa paz, elas realmente são atraídas a Deus. Quando nós podemos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, irmãos, nós podemos ser testemunho de um Deus que vive e é verdadeiro. Agora tem alguns princípios, irmãos. Tem algumas coisas que eu acho que são muito relevantes. Já falei muitas delas aqui, mas eu gostaria de usar essa passagem, né, do Evangelho de Marcos. Ela também está em Lucas, ela também está em Mateus, para tentar mostrar para os irmãos como é que é possível uma vida tal como essa. Quando o Senhor Jesus, então, ele, nesses acontecimentos, eu fui olhar os outros acontecimentos em que o Senhor, por exemplo, anda sobre as águas. Em todos esses acontecimentos, nós temos algumas coisas relacionadas com a multidão antes. O Senhor, ele faz o milagre da multiplicação dos pães nessas situações, e ali tem uma multidão enorme de pessoas. E em todos esses casos, irmãos, o Senhor, aí alguns evangelhos, eles citam isso, o Senhor despede a multidão e ele manda os seus discípulos entrarem nos barcos. Então o Senhor, ele faz uma divisão ali. E eu acho que isso é importante a gente entender. Aqui no Evangelho de Marcos, eu escolhi esse evangelho para ler e comecei no versículo 33 e 34, porque aqui fica uma coisa muito clara. O Senhor, os irmãos se lembram da semana passada, eu falei para os irmãos, que o Senhor, ele fala por parábolas. Antes desse acontecimento, ele fala algumas parábolas. E aqui a explicação por que o Senhor fala por parábolas. Porque ele fala, e com muitas parábolas tais, ele dizia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhe falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Em outro evangelho, a palavra de Deus, o Senhor diz assim: eu falo por parábolas para que eles não entendam. Mas em particular o Senhor falava com os seus discípulos. Em particular o Senhor falava: olha, a parábola que eu disse significa isso. É isso que eu estava dizendo. Não é interessante, irmãos? Porque o primeiro ponto que eu gostaria de falar para os irmãos é que essa vida de paz, essa vida sobrenatural, essa vida diferente,
ela não será vivida se nós andarmos juntos com a multidão. O que a multidão quer? A multidão quer ser alimentada. A multidão quer pão. A multidão quer cura. A multidão quer o que o Senhor tem para dar, mas não quer o Senhor. Porque quando nós vemos no final da vida do Senhor nessa terra, antes da sua ressurreição, quando ele vai ser crucificado, quem é que está ali crucificando o Senhor? As multidões. As multidões estão gritando: não, não entrega esse não, nos dá Barrabás. Nós não queremos Jesus, não. Nós queremos um bandido. Porque, como foi lembrado aqui na oração, na leitura, a carne ela só se inclina para as coisas da carne. O que é espiritual se inclina para as coisas do espírito. O que é carnal se inclina para as coisas da carne. A multidão quer saciar a sua fome. A multidão quer cura. A multidão quer livramento de problemas. O Senhor faz esses grandes sinais de andar sobre a água, de acalmar a tempestade no meio do mar, só para os seus discípulos. Só os seus discípulos viram essas coisas. Só aqueles que estavam próximos do Senhor é que viram o Senhor acalmando o mar. A multidão não viu. A multidão não participou disso, irmãos. Hoje nós temos a possibilidade, e é muito fácil, né? Porque estamos interligados, estamos todos ligados o tempo todo, de andarmos com a multidão. E a igreja, não. E a cristandade, a igreja não. A cristandade tem andado com a multidão. Nós temos entregado o que nós temos de mais importante em troca de uma satisfação, de uma resposta às pessoas desse mundo, porque temos seguido a multidão. Nós entramos numa época de licenciosidade, uma época de estar valendo tudo, porque nós temos ouvido isso o tempo todo, irmãos. Não desagrada as pessoas, não. Abre as portas para todo mundo entrar. Irmãos, a igreja não abre portas, não. A igreja, ela tem a porta que é o Senhor Jesus. Ele é que abre essa porta. Ele é que convida as pessoas. E como ouvimos aqui de manhã, mais cedo, ele é o padrão. As pessoas que vêm a Cristo, elas têm que ser transformadas. A imagem do Filho de Deus. Não podemos abrir as portas, achar que abrimos as portas para todo mundo de qualquer maneira. A igreja é o povo exclusivo de Deus. É um povo de Deus. As multidões só querem se aproveitar do que Deus pode dar. Então, o primeiro ponto, irmão, se você quer ter uma vida além dessa vida medíocre que eu tenho muitas vezes, que nós às vezes temos, é se afastar das multidões. É andar próximo do Senhor com aqueles que estão próximos do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Então o Senhor despede as multidões. O Senhor despede as multidões. E ele fala com os seus discípulos: vão para o barquinho, vamos embora, vamos passar para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. O segundo ponto é esse, irmãos. É que o Senhor disse: passemos para a outra margem. Passemos para a outra margem.
E depois do final nós vamos voltar nesse ponto, porque o Senhor questiona a fé deles. Irmãos, o Senhor disse assim para nós: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor disse: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Depois eu vou voltar e vou tomar vocês para mim mesmo. O Senhor disse que onde ele estiver, nós vamos estar com ele. O Senhor falou, irmãos. Se o Senhor falou, vamos passar para o outro lado, nós vamos passar para o outro lado. Não importa o que vai acontecer. Não importa o que vai acontecer. Lembro daquela experiência de Paulo, né, lá no final de Atos, quando ele está no navio e começa, né, aquela tempestade. Paulo, então, ele fala para aquelas pessoas, fala: olha, hoje o Senhor me enviou um anjo e ele me disse que ninguém aqui vai se perder. Se as pessoas pularem na água, eu não posso garantir nada, mas se ficarem aqui, o Senhor me disse que ninguém vai se perder. E nenhum deles se perdeu. É assim que Deus faz, irmãos. Permanecer em mim. Você está garantido. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Pode ser que você chegue do outro lado mais rápido. Pode ser que alguns de nós passemos mais rápido para o outro lado. Mas estamos garantidos de que a vida eterna, ela é uma garantia do Senhor para nós, que Ele não vai nos tirar, irmãos. Nós estamos garantidos que o Espírito Santo habita em nós. Nós temos a garantia de que somos de Deus. E os discípulos deviam crer que eles iriam chegar do outro lado do mar. Eu falo isso hoje vendo a história, mas se eu estivesse lá eu também ia duvidar, irmãos. Com certeza. Mas a história, e ela é contada para nós exatamente para nos mostrar. Eu disse, olha, vai ter ventania, vai ter um monte de coisa. Ele não falou isso para os discípulos, né? Mas ele garante isso para nós. Você tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você e eu temos a garantia. Pode mudar governo, pode mudar regime, pode mudar o que for nessa terra, irmãos. Nós estamos garantidos. Nós vamos chegar do outro lado. E foi o Senhor que nos prometeu, e Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ainda que esse homem exterior se corrompa, o homem interior, no entanto, ele se renova todo dia, irmãos. Todo dia. Nós estamos enfrentando hoje as corrupções do nosso corpo, nós estamos enfrentando as corrupções do nosso tempo, né, da nossa vida, externamente, irmãos. Mas estamos garantidos espiritualmente. Porque o que nós, às vezes, confundimos é que nós achamos que Deus nos garantiu uma vida sem problemas. Talvez o nosso pensamento seja esse, e aí nós vamos ter muito problema mesmo. Porque nós não vamos conseguir encaixar as coisas. O Senhor falou, entra no barco. Mas ele não falou assim, nós vamos chegar lá em calma, tranquilidade. Ele falou, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E a garantia que nós vamos chegar lá é porque Ele está no barco. Ele está no barco. Aqui é claro, irmão, nós temos um fato em que o Senhor estava nesse mundo. E o Senhor, cansado, ele entra no barco e ele dorme. Ele estava ali com eles, irmãos. E o próprio fato do Senhor dormir é segurança, deveria ser segurança para eles. Irmãos, eles tinham acabado de ver o Senhor fazendo milagres, e o mais milagres, curando pessoas, multiplicando pão.
Eles tinham acabado de ver pães de peixes. Agora o Senhor está dormindo. E eles estão ali, né, olhando para o tempo, olhando para as ondas. São pescadores, alguns deles conhecem o mar, sabem dos perigos, sabem que aquelas ondas que estão vindo ali não vai dar para segurar muito, vai ser problema. E eles começam a ficar agitados, irmão. Eles começam a ficar agitados. E o barco jogado de um lado para o outro, e os outros barquinhos também juntos ali. E de repente eles falam, não, vamos ter que acordar o Senhor. E eles fazem uma pergunta para o Senhor, né? Senhor, não se importa que a gente vai perecer? Lendo as 3 narrativas, parece que Mateus fala que primeiro o Senhor repreende os seus discípulos. Os outros 2 falam que primeiro o Senhor repreende o mar, depois repreende os seus discípulos. O fato é que o Senhor quer ensinar uma lição para esses homens. E o Senhor quer ensinar uma lição para nós. Irmãos, o Senhor sabe o que fazer. Às vezes ele vai levantar e vai acalmar e falar, para, mar, quieta. Mas ele também vai falar conosco, você tem que crer. Você precisa crer. Porque outras situações, elas vão acontecer na sua vida. Eu creio que o Senhor, uma das coisas que o Senhor deseja falar para esses homens é, eu estou com vocês. Eu sou maior do que isso aí. Eu sou maior do que esse mar. Eu sou maior do que essas ondas. Eu sou maior do que essa ventania. Eu estou com vocês. E a palavra de Deus diz que eles chegam na calmaria do outro lado. Então, irmãos, se afastar da multidão e crer que o Senhor está conosco, andar próximo do Senhor, são requisitos muito importantes, muito relevantes para que a sua vida seja diferente, para que você experimente uma vida de paz. Entrai pelo caminho estreito, entrai pela estrada estreita, pela passagem estreita, pela porta estreita, e andar no caminho estreito, no caminho apertado, irmão. Não vai ser um caminho largo, já falei isso para os irmãos. Porque são poucos os que entram por ele. Poucos. Uma experiência de vida como essa não é uma experiência porque todo mundo, e não é porque o Senhor, ele faz acepção de pessoas, mas é porque é um convite do Senhor, é porque todos nós abramos a porta para estarmos ceando com ele, junto com ele, irmãos. Pode saber, essa vida é uma vida que vai contrariar o mundo. É uma vida que vai te colocar sob perseguição, sob desdém. Você não será compreendido. E a sua vida vai ser uma confusão para as pessoas que vivem de maneira diferente. Elas vão ficar confusas. E elas vão te odiar exatamente por isso. Exatamente por isso, irmãos. E o problema é que, às vezes, até mesmo no meio da cristandade, até mesmo no meio das pessoas que professam o nome de Cristo, você também será uma pessoa que você não vai ser compreendido. É uma vida diferente, irmãos. Eu peço a Deus que meu coração seja transformado por essa palavra. Eu peço ao Senhor que eu alcance essa vida diferente.
Eu peço ao Senhor que nós todos aqui sejamos diferentes, irmãos. Nós precisamos compreender onde nós estamos, irmãos. Nós precisamos compreender para que nós fomos chamados, qual é o nosso chamamento, a vocação celestial. Nós precisamos entender que nós fomos tirados das trevas para vivermos no reino de Deus. E esse reino de Deus, ele é diferente de tudo que você pode imaginar nessa terra. Ele é contrário a tudo que pode imaginar. Se depois de 10, 15, 20, 30 anos da minha vida cristã eu continuo a mesma pessoa, eu tenho um problema muito grave. Muito grave. Eu deveria ser transformado dia após dia na imagem de Cristo. Eu não deveria ser mais a mesma pessoa de 40 anos atrás. Quando eu abracei o Evangelho, não deveria. Não pode. O Espírito Santo em nós, ele é o poder de Deus para nos transformar. Ele é essa pessoa bendita que nos leva a Cristo todos os dias, para que sejamos transformados à imagem dele. E aí nós, olhando para ele, nós somos transformados à imagem dele. É no barco, irmão, junto com ele. Tem hora que pode parecer que ele está dormindo. Tem hora que você fala, Senhor, parece que o Senhor não me ouve. Mas creiam, irmãos, ele está conosco. Porque ele nos tomou para si. Para nos tirar de uma vida miserável espiritualmente, irmãos. Para uma terra que manda leite e mel. Entremos no descanso. Descanso fala de paz, irmãos. Tranquilidade. O problema é que nós podemos fazer, como falei na semana passada para os irmãos, como o povo no deserto, que não consegue descansar. Outra coisa que eu acho que é importante, irmãos, que os evangelhos, eles relatam que não havia apenas um barquinho. Outros barquinhos foram, enviados pelo Senhor. Vida de comunhão, irmãos. Vida de comunhão. Temos em comum, andarmos juntos. Esse é um ponto importante também, irmãos. Você e eu não estamos sozinhos no meio do mar. As mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo inteiro. Há muitos irmãos hoje passando por aflições muito maiores do que as que você está passando. E há muitas aflições que você está passando que são muito maiores do que de outros. Mas você não está sozinho. Nós não estamos sós, irmãos. Nessa caminhada próximo do Senhor, há muitos outros andando também. E nós podemos nos ombrear. Nós podemos chorar juntos. Nós podemos gritar juntos. Nós podemos nos esperar juntos. Nos alegrarmos juntos. Vida de comunhão. Esse período em que nós estamos passando pelo meio do mar. Esse período em que nós enfrentamos as agruras e aflições do tempo presente. Não é para vivermos sozinhos. Não é para estarmos isolados, solitários. Porque sozinhos nós não damos conta, irmãos. O que o Senhor fez foi nos batizar num corpo. Então nos colocou juntos. Pessoas diferentes de toda forma. De toda forma. Somos totalmente diferentes uns dos outros. Eu sou diferente de todos os meus irmãos de carne. Os meus filhos, os meus 3 filhos são diferentes um do outro. Quanto mais nós, irmãos, que viemos nessa terra de situações tão diferentes. Tivemos educação diferente. Alguns são mais difíceis para nós, outros são mais fáceis. Alguns têm um temperamento que nós achamos mais agradáveis, outros mais difíceis.
Mas, assim, irmãos, quando nós entramos no barco todos juntos, aí realmente existe uma possibilidade, irmãos, de nós vermos o Senhor juntos. Vemos o poder do Senhor. Vemos o poder transformador de Cristo, a sua graça, o seu amor por nós, cuidando de nós incansavelmente e fazendo com que nós sejamos semelhantes a Ele. Ninguém quer, ninguém, e eu não quero, e ninguém quer se tornar semelhante a mim. Eu não quero ficar semelhante a ninguém, eu quero ficar semelhante a Cristo. Quero que os irmãos fiquem semelhantes a Cristo. Esse é o chamado, irmãos. E essa vida de paz, essa vida superior, ela só é possível à medida em que nós somos transformados à imagem de Cristo, andando juntos com Ele. Repito, andando com a multidão, você não chega lá. Andando com a multidão, o que vai acontecer é Laodiceia, é a voz do povo. É o que o povo fala que tá bom, tá resolvido, é isso mesmo. Digo para os irmãos que eu creio que cada dia mais vai ficar, e é esse o processo, é isso que está na palavra de Deus. Cada dia vai ficar mais difícil você pregar o evangelho. Cada dia vai ficar mais difícil você falar de coisas que você vê estando próximo do Senhor. Porque cada dia mais o mundo se afasta de Deus. Cada dia mais as coisas são mais confusas, mais impuras. Tem que haver um cuidado para falar as coisas, senão nós precisamos, irmãos, dizer: o nosso Deus, ele não é como esse mundo. O Evangelho nos livra desse mundo tenebroso, desse mundo que jaz no maligno, para uma vida muito superior e muito diferente de tudo isso. E andando no meio da multidão, a gente vai continuar servindo a outros deuses. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, para que saiamos do meio da multidão e andemos com aqueles poucos que desejam andar com o Senhor. Talvez esse seja o problema daquelas pessoas que falam: Senhor, nós, em teu nome, profetizamos, curamos, fizemos. Talvez seja o problema das virgens nécias. É que essas pessoas, eu não vou entrar nesse particular, irmãos. Não consigo explicar para os irmãos, não sei o que é isso, como essas coisas serão. Mas muito provavelmente essas pessoas tentaram servir a Deus andando com a multidão. Uma vida de santificação e de piedade, irmãos, ela não tem a ver absolutamente com esse mundo. Não tem. E talvez nós vamos encontrar pessoas piedosas, no sentido real da palavra, pessoas que estão andando com o Senhor. Nós vamos olhar para essas pessoas e nós vamos identificar muitas coisas diferentes. Não são pessoas que flutuam, né, que andam aí, né? Elas não são muito diferentes externamente, irmãos. Mas quando você tem contato com essas pessoas, você vê Cristo. Isso deveria ser o anelo do nosso coração, irmãos. O grande desejo de falar: Senhor, quem tocar em mim, Senhor, que toque no Senhor. Quem falar comigo, que sinta o seu hálito doce e suave, Senhor. Que o bom perfume de Cristo exale de mim, Senhor. Mas como é, irmãos, que isso vai acontecer se eu estou distante? Se os irmãos não tiveram essa... Com certeza, assim, mais, eu acho mais as irmãs do que os irmãos. Né? Às vezes, você sai de perto de uma pessoa com um perfume diferente, né? Você abraça uma pessoa, você toca numa pessoa,
Você falou, uai, eu não uso esse perfume. Porque você tocou naquela pessoa, ela estava com aquele perfume e você pegou o perfume. Mas daqui onde eu estou, para os irmãos aí, eu não vou conseguir fazer isso. Tem que estar próximo, irmãos. Para você exalar o bom perfume de Cristo, você tem que estar próximo de Cristo. Longe dele, você não vai pegar o perfume dele, não. E essa vida, irmãos, paz, essa vida que o Deus de paz nos oferece, é uma vida para quem está próximo dele. Eu já falei desse próximo, que seria o quinto ponto. Depois da vida de comunhão, é o socorro em meu desespero. Falei um pouquinho já. Mas, irmãos, também essa é uma perspectiva interessante, porque como nós vemos, né? Como nós enxergamos essas coisas, né? Porque como é que a gente vê o livramento, né? Então, você está com dor, você está com problema, está com dificuldade. Na nossa cabeça, o livramento é: me livra, me tira disso agora. Eu não quero viver essa coisa, essa situação. Foi o que aconteceu no barco. Os discípulos acordaram o Senhor imediatamente acalmou o mar. Mas, irmãos, quando eu me lembro que Paulo, ele fala isso, fala, olha, tinha uma situação aflitiva na minha vida. Um mensageiro de Satanás que foi enviado para me esbofetear. E eu, por 3 vezes, eu orei ao Senhor. 3 vezes. Eu não acho que Paulo falou, Senhor, me livra disso aqui. Primeira vez, Senhor, me livra. Eu acho que Paulo ele foi diante do Senhor e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu não sei quanto tempo durou a sua oração. As 3 orações. E o Senhor ali ouvindo. E então, uma hora o Senhor fala, Paulo, eu não vou livrar você dessa situação. Sabe por quê? Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. A nossa perspectiva de livramento é tira. A perspectiva de livramento de Deus é me veja nessa situação e experimente a minha graça nela. Algumas vezes o Senhor vai nos livrar, irmãos. Algumas vezes o Senhor vai fazer cessar o vento. Outras vezes o Senhor vai falar, não, continua andando. Anda no vento. Anda no meio da situação. A minha graça te basta. É isso que você precisa. O livramento que você precisa não é da situação mudar, é o seu coração ser transformado. É você ser transformado. Você fala, Senhor, venha vendaval, venha o que for, Senhor. Venha o que for. Eu creio que o Senhor é meu Deus. Eu estou aqui juntinho do Senhor. Acho que essa é a grande experiência, irmãos, que nós como cristãos precisamos ter. O livramento do desespero, ele é muito mais do que o Senhor fazer parar alguma coisa, ou nos dar alguma coisa, ou nos encher de alguma coisa. É muito mais do que isso, irmãos. É nós conhecermos a Deus. Nós conhecemos a Deus. Esse é o verdadeiro livramento. Porque eu não sei se os irmãos já experimentaram isso. Eu creio que sim. Mas tem situações que não mudam. Mas quando você vê o Senhor, o seu coração muda. A situação continua, mas você tem paz. O vendaval continua, a situação continua. Mas você tem paz. Porque você está firmado no Deus da paz.
Porque seu coração está no Deus da paz. Então, irmãos, seja como for, seja tirando a situação ou colocando alguma coisa que você precisa, ou não mudando a situação, a questão é a mesma para nós. O livramento consiste em nós conhecermos a Deus. Nós nos aproximarmos de Deus. Nós experimentarmos a vida de Deus. Com mudança externa ou sem mudança. Essa é a grande questão para nós, irmão. O sexto e último ponto é que nós somos chamados, e aí já foi aquele ponto que eu falei no início, né? Nós somos chamados para crermos. Nós temos uma fé real. Nós devemos ter uma fé verdadeira, irmãos. O nosso risco, o grande risco que nós estamos correndo, é que assim como aconteceu com o povo no deserto, já falei isso aqui, aconteça conosco. Porque em Hebreus fala isso, olha, sabe por que o povo não conseguiu entrar? Sabe por que o povo não entrou na terra? Com exceção de Josué e Caleb. É porque eles não misturaram a fé, a palavra que eles ouviram. Eles não creram. O grande problema nosso é a incredulidade. Porque à medida que os anos vão passando na nossa vida, e nós vamos, né, passando pelas aflições, pelas situações, nós nos esquecemos de quem nos disse que estaria conosco. Nós às vezes não conseguimos olhar para o barco e ver o Senhor ali. Falar, Senhor, o Senhor está aí. Então vamos embora, vamos lá. Vamos chegar do outro lado. Nós começamos a achar que nós devemos pegar as rédeas da nossa vida e fazer alguma coisa porque Deus se esqueceu de nós. Deus nos deixou de lado. Deus parou de nos ouvir. Vamos fazer um bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque nós precisamos de alguma coisa que a gente veja. A gente precisa de sinais. Aí o Senhor vira para nós e fala assim, uma geração má e adúltera pede sinais. Quem precisa de sinal é quem não tem fé. Quem crê não precisa de sinal, irmãos. Nós sabemos. E nós sabemos muito mais do que apenas sabemos para este mundo. Porque nós sabemos que se esse tabernáculo terreno se desfizer, nós temos moradas do céu, nós temos um tabernáculo eterno, não feito por mãos de homens, construídos para nós. Está tudo concluído. Está consumado. Os irmãos acham que depois de 2000 e poucos anos, o poder do Senhor, ele diminuiu, ou o Senhor deixou de se importar. O Senhor tomou, né, birra de nós, né? Absolutamente, irmãos. Eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós olhamos para a cristandade e nós vemos uma grande confusão. Grande confusão. Muita confusão. Mas nós olhamos para Cristo e vemos que Ele está edificando a sua igreja. Tem joio crescendo junto com o trigo. Muito joio. E que o Senhor me livre, que o Senhor nos livre de sermos joio. Mas o trigo está crescendo. O trigo está crescendo. A igreja do Senhor está sendo edificada. E a perspectiva é que pode ser errada.
É porque quando eu olho e vejo tanta confusão, eu falo assim, uai, Senhor, mas será que o Senhor, as portas do inferno prevaleceram finalmente contra a igreja? Porque na minha perspectiva, irmãos, o que eu acho que vai acontecer é que a igreja vai se tornar uma coisa neste mundo, né, visivelmente uma coisa esplendorosa, gloriosa. Ela o será, mas não agora. Ela está sendo edificada, adornada para isso. Espiritualmente, ela já é uma igreja gloriosa, porque ela é do Senhor, que colocou nela a sua glória. Ela será vista, mas não agora, irmãos. Mas cabe a você e a mim testemunharmos dessa igreja gloriosa hoje. E aí é exatamente isso, irmãos. Passemos para o outro lado. Separa da multidão. Creia. Anda junto com os que estão nesse barquinho. Vai junto. Saiba que vai ter temporal, vai ter um monte de situações, mas eu estou convosco. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Creiam. Creiam, nós vamos chegar lá. Está tudo pronto. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar, vou voltar e vou levar vocês para mim. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer a qualquer momento. Agora, se meu coração está inclinado para as coisas desse mundo, se como eu falei com os irmãos na semana passada, os ídolos que eu criei, eles ganharam meu coração e eles não podem fazer bem nenhum para mim, aí eu estou numa situação de grande problema, irmãos. Grande problema. Porque o meu ídolo, em qualquer momento, ele vai se quebrar. E quando ele quebrar, vai junto a minha paz, a minha esperança, a minha expectativa. Vai tudo embora junto. E concluindo, irmãos, esse versículo que está no Evangelho de João, eu falei muito dele aqui, mas eu queria concluir com ele. João capítulo 14, versículo. Vamos ver a partir do versículo 23. Jesus respondeu, Judas, né? Não os Iscariotes. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito essas coisas estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Versículo 27 é o versículo. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, concluindo, é hora de nós, para sermos livrados desse tempo mau, temos os nossos olhos abertos para entendermos, irmãos, que o Deus da paz é real. E a paz que o Deus da paz nos oferece é real. E com tudo isso que eu falei para os irmãos, depois os irmãos meditem sobre essas coisas, se realmente é assim. O centro de tudo isso é nos aproximemos de Deus. Andemos com Cristo.
andemos pelo caminho estreito, estejamos com Ele no barco no meio das tempestades, junto com aqueles outros que Ele ama. Sejamos transformados à imagem de Cristo. Andemos nele, irmãos. Gostaria de concluir com essa frase. A paz para o mundo é a ausência de problemas. A paz para o mundo é a ausência de problemas. A paz para os que creem em Cristo, para nós, é a certeza da presença e do seu amor. Nisso consiste a nossa paz. O Senhor fala aos nossos corações. Senhor, concluindo esse tempo que tivemos juntos, nosso desejo é de glorificar o Teu nome, Senhor, e agradecer a Ti pelo Teu grande poder, graça, sabedoria, fidelidade, amor e misericórdia, Senhor. O Senhor tem incansavelmente, Senhor, falado conosco, porque o Senhor quer o nosso bem, Senhor. O Senhor deseja, Senhor, que sejamos atraídos por Ti, Senhor, porque isso é o grande bem da nossa vida, Senhor. E nós estamos rogando a Ti, para que no nome do nosso Senhor Jesus, Senhor, Senhor, essa palavra, Senhor, que nós lemos na Tua palavra, os versículos, Senhor, Senhor, o que falamos, possa, Senhor, nos levar, Senhor, Senhor, a estarmos mais próximos de Ti, Senhor. Livrar-nos do maligno, Senhor. Livrar-nos dos nossos inimigos, Senhor. Senhor, livrar-nos, Senhor, das aves que desejam comer, Senhor, essa semente que foi lançada, para que ela possa, Senhor, germinar, Senhor, dar muito fruto, Senhor. Senhor, atrai-nos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Senhor, seja, Senhor, o Senhor o grande bem da nossa vida, Senhor. Que não haja olhos para nenhum outro, Senhor. E possamos dizer como salmista, quem tenho eu no céu, senão a Ti, Senhor. Senhor, quem na terra eu desejo além de Ti, Senhor. Senhor, isso não é real ainda no meu coração, mas eu desejo, Senhor, que hoje, Senhor, o Senhor faça isso no meu coração e no coração dos meus irmãos e irmãs, Senhor. Que nossos olhos, Senhor, tenham apenas um foco, e seja Jesus Cristo, nosso Salvador. Que, Senhor, tenhamos paz, para que experimentemos, Senhor, comunhão com o Deus da paz. É a oração que fazemos nessa manhã, em nome do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém.